Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo ou segunda parte de um vídeo que eu fiz um vídeo agora há pouco falando sobre umas paradas da ilusão do calendário, só que ficou muito maior do que eu esperava e acabei deixando umas partes de fora, então eu vou fazer a segunda parte. Porém, eu vou fazer esse vídeo independente do primeiro. Vou tentar resumir o que tem no primeiro rapidinho aqui para esse vídeo não ficar tão grande e conseguir fazer a segunda parte. A ilusão do calendário é o seguinte: estamos seguindo o calendário gregoriano, estamos no ano 2021. Só que qual que é o ano zero desse calendário? O ano zero desse calendário é quando esse calendário foi imposto como uma lei, como uma verdade absoluta para ser seguido. A partir de hoje nós vamos mais seguir o calendário juliano, que era o calendário que existia antes, que representava o Império de Roma, só que como o último imperador de Roma morreu, o Império de Roma perdeu o poder, então Roma não mandava mais porra nenhuma, e tinha alguém que tinha chamado Gregório, que tinha muito poder, mais poder do que todos os outros reis que sobraram para dominar o mundo, quando o imperador de Roma caiu. Ele falou: agora é o calendário gregoriano, o calendário em minha homenagem, vamos pegar esse calendário juliano como base, vamos estudar em cima desse calendário juliano e criar o calendário gregoriano para marcar a passagem do tempo. Isso aqui é o dia, isso aqui é semana, isso aqui é mês, isso aqui é hora, assim é ponto final. Aqui é verdade absoluta, ninguém questiona, todo mundo segue. E aí a partir daí, só que nessa época que isso foi falado, isso foi colocado, não existia internet, não existia telefone, não existia televisão, não existia rádio. Então foi uma divulgação meio que de boca a boca ao redor dos reinados aí que sobraram, né, que dividiram o que sobrou do Império Romano. Que o Império Romano dominou quase toda a Europa, que era quase vários países do que hoje é chamado de Europa. Antigamente era chamado apenas de Roma. Tudo era só Roma, tudo fronteiras, dentro das fronteiras do Império Romano. Aí o último imperador caiu, ficaram os reis que administravam cada região ali, né? Ficaram administrando suas regiões, tiveram as guerras ali dos tronos, o Game of Wars da vida real, né? O Game of Thrones da vida real. E aí o que rolou? Tanto que Portugal é do tamanho que é, a Espanha é do tamanho que é, porque a Espanha estava lutando, o rei da Espanha contra o rei de Portugal, e Portugal não conseguiu se defender, estava perdendo território, estava perdendo espaço, porque para manter o território grande você tem que ter bastante soldados para defender aquele território, tem que alimentar soldados, treinar, equipar, etc e tal. E tem que ter o povo ali para fornecer tudo que aquele território precisa dentro daquelas fronteiras, né? E receber também, pagar o povo também e tudo mais. Enfim, é difícil manter uma terra muito grande. Então, um reinado menor é mais fácil de ser administrado. Tanto que o Principado de Mônaco, que é o menor país do mundo, o menor reinado do mundo, ele nunca caiu, ele nunca foi parte do Império de Roma, mas ele existia na época do Império Romano. E ele sobreviveu ao Império Romano e existe até hoje. Assim também a Inglaterra, lá, tanto que a gente fala Rainha Elizabeth, família real, tem o palácio lá, que são deles, porque ainda existe o respeito, como da época do reinado, que os avós, bisavós, tataravós deles eram reis, eram rainhas, donos de terras ali que administravam aquelas terras, como o reinado deles, era a autoridade absoluta dentro daquelas fronteiras. Não tinham que responder a ninguém, eles eram autoridades máximas. E nunca caíram perante o Império Romano, nunca fizeram parte do Império Romano. Desculpa aí pela tosse, não sei porque a gente se desculpe por... A gente tem que se desculpar, ter essa cultura de termos que nos desculpar pelas reações fisiológicas do nosso corpo, né? A tosse, arroto, peido, etc e tal, soluço, coisas fisiológicas naturais do nosso corpo, faz parte do ser humano desde que nós vivíamos nas cavernas, né? Os neandertais, etc, enfim. Mas daí é outro assunto, piadinhas à parte. Voltando à história. Tanto que o Principado de Mônaco ainda existe como reinado, o Vaticano é um reinado fora das leis da Itália, a Itália tem as leis, o Vaticano está dentro da Itália, mas o território do Vaticano não responde às leis da Itália, responde às leis do Vaticano, que é como se fosse um reinado, uma sobra do reinado dessa época, do final do Império Romano, enfim. Então o que aconteceu? Esse nosso calendário gregoriano começou a entrar em vigor, na época que começou a entrar em vigor, só que naquela época o que acontecia? Não se estudava o tempo que a Terra leva para girar no próprio eixo. Não se estudava o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Tanto na época do calendário juliano, quanto também na época do calendário gregoriano. Não se estudava essas coisas. Então nosso calendário não é baseado na passagem do tempo. O que a gente considera como tempo, as 24 horas, os dias, as semanas, os meses, estão errados. Essa conta não está certa, é só uma ilusão. É uma ilusão da Matrix. Simples assim. Porque o calendário não é baseado na passagem do tempo, porque a passagem do tempo é o tempo que a Terra leva para girar em torno do próprio eixo e em torno do Sol.
como esses calendários, ambos, tanto o gregoriano que seguimos hoje, quanto o juliano que era seguido antes dentro da época do Império, eles não eram baseados na passagem do Sol. O calendário juliano, por exemplo, que era para homenagear o Império, como que funcionava? Ah, o Júlio César, o imperador, ele nasceu hoje. Então, hoje, e mais uns 30 dias, mais uns 20 dias, mais uns 10 dias, nós vamos pôr o ilustrativo para ficar mais fácil. Mas hoje, mais uns 30 dias, como é imperador, é importante. Então, de hoje até o fim de 30 dias, é o dia do imperador. São celebrações, são coisas em homenagem ao imperador por causa do nascimento dele e tal. Aí acabou esses 30 dias. Ah, tem mais uma semana que vai ser em homenagem ao general lá que ganhou o território, onde hoje é chamada Alemanha. Naquela época era um território que era de tribos e cidades e etc. Eles foram lá, conquistaram aquela região, né? Tinha um reinado, tinha um rei, sei lá, talvez, tinha a tribo, que era dona daquela região, daquele território onde a Alemanha. Só que o Império Romano foi lá, um general foi lá com o exército dele, foi lá, derrubou, conquistou aquela terra para ele, aquela terra passou a pertencer ao Império Romano, então fez um nome importante para Roma. Então vão ter aí 5 dias, vão ter 10 dias aí, vão ser menos que o imperador, porque o imperador é mais importante que ele, mas vão ter 10 dias aí em homenagem ao general ali X, porque ele conquistou aquele território para o Império. Então são 30 dias para o imperador, 10 dias para o general. Aí vamos supor que começa o outono, coincide com o começo do outono. E outono as folhas caem das árvores, é bem marcante. Então assim, não é um dia, não é uma semana, são durante os 3 meses que as folhas ficam caindo das árvores e tal. Mas tem o comecinho, tem a primeira semana, os primeiros dias que as folhas. Então coincide que nesses primeiros dias que as folhas caem, nasce o filho do imperador. O filho do imperador é importante. Então há uns 20 dias para o filho do imperador. Os 20 dias em nome do filho do imperador e tal. Quando as folhas começam a cair. Então o que acontece no ano seguinte, quando as folhas começam a cair de novo, quando entra o próximo outono, aí tem lá os 10 dias, 20 dias, que é do filho do imperador. Que coincide com ser depois de 10 dias, que é do general X, e depois de uns 30 dias, que é o dia do imperador. Então, se ele junta esses 3 fatos, os 30 dias do imperador, os 10 dias do general X, os 20 dias do filho do imperador, e forma ali um mês. Aí esse é um mês. E aí coincide com essa questão das coisas, começou o outono, começou as folhas caírem. Então, no outro ano, no ano seguinte, se não cair as folhas do outono, ou se atrasar, se passar um mês, se demorar um mês a mais para começar a cair as folhas, não importa. Quando começa a cair as folhas, é que marca os 10 dias lá do filho do imperador. É assim que o calendário juliano era marcado. E aí, em cima desse calendário juliano, fizeram o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue. Ou seja, não é baseado no tempo de velocidade de rotação da Terra em torno do próprio eixo, nem da Terra em torno do Sol. É uma ilusão, o tempo, a percepção de tempo, é uma ilusão. A gente vive realmente numa Matrix, numa ilusão, numa simulação. Diz aí até o Elon Musk, fala de uma teoria da simulação. Talvez a gente viva realmente numa teoria da simulação. Ou só seja uma questão própria mesmo de terem criado esse conceito de calendário, de passagem de tempo, de avaliar a passagem do tempo, para pôr ordem, para dominar, para ter ordem, para ter hora de trabalho, hora de estudo, hora de lazer, hora disso, hora daquilo, para a vida ter o sentido, para as pessoas terem que ter o sentido da vida, para buscarem o trabalho e tal. Mesmo que elas não consigam trabalhar naquilo que elas amam, que elas gostam, que elas nascem com aquele dom, com aquela vontade de aprender, com aquela facilidade de aprender e tal. Não, elas têm que trabalhar em qualquer coisa que consigam, qualquer emprego, porque tem que trabalhar. Porque só é adulto, só é maduro, só é responsável, só paga as contas, só é cidadão de bem se você tiver emprego. Porque tem que trabalhar, porque a vida é trabalhar, etc e tal. Bom, tá aí o vídeo, a parte 2 ou a parte 1. Tem outro vídeo falando mais ou menos outra coisa sobre isso. Vou encerrar por aqui porque já tá grande demais. Paz pra todos, fui!